Então, galera, primeiramente, boa noite, né? Acredito que todos já me conheçam. Sou professor de Direito Ambiental. Ah, tá beleza, né, Rafael? Tudo tranquilo? E professor de Estratégia com Cursos. E a gente fez aqui um webinário meio que de última hora. Não estava programado, mas alguns alunos me pediram e eu resolvi fazer, né? Então foi resolvido isso ontem à noite. E a gente teve um dia para organizar. E a gente vai focar aqui na resolução de questões. Obviamente, eu vou passar a parte teórica necessária para que vocês resolvam as questões. Tá? E são os assuntos mais importantes para a prova de sustentabilidade do STJ. Com certeza, a gente vai abordar aqui os tópicos mais quentes, tá? A nata mesmo. O top do top, os assuntos mais quentes que podem ser cobrados na prova. Se o examinador for coerente, se ele entender do tema, ele vai cobrar alguma coisinha que a gente vai falar aqui. Tá? Agora, se for alguém que não entende nada da matéria, pode ser que ele fuja do tema. Mas se for um examinador coerente, se for uma prova coerente, ele vai cobrar o que a gente vai falar aqui hoje. E tem que cair isso na prova de vocês, porque sustentabilidade é um tema importante dentro do STJ. Né? Quem assistiu ao aulão sabe que eu já falei, o STJ tem até o selo verde da A3P. Ele tem políticas de sustentabilidade dentro da instituição, né? Dentro do órgão. Então, é importante isso para a vida profissional de vocês, é importante para o STJ e é importante, então, que isso seja cobrado em prova. Pessoal, o que eu sugiro para vocês? Pega agora um caderno, um bloco de anotações, algumas folhas, uma caneta, um lápis, o que for, e anota o que eu for falando que é importante, tá? Anota o que foi importante para você. Não precisa copiar essas questões. Fique tranquilo, porque você vai receber isso aqui, tá? Eu vou enviar o PDF disso aqui para vocês. Fiquem tranquilos. Depois é só você ler de novo tal, e bater essas questões aqui e ir para a prova. E no final eu ainda vou colocar o Memorex, tá? Que é aquilo que é mais importante para você saber. Quem fez o curso comigo lá no Estratégia, viu a matéria completa, tá? Um monte de coisa. Tinha aula com quase 100 páginas, um monte de coisa, muito conteúdo, cada aula, muita coisa. E eu vou resumir isso, tá? Bem mastigadinho para você, tá? A Hilda até colocou aqui, a Hilda Jaqueline, colocou o curso perfeito, obrigado. E aí a gente vai mandar brasa, tá ok, pessoal? Por quê? O que acontece? Muita gente me pediu o aulão, eu fiz o aulão gratuito para vocês, né? O Thiago colocou perfeito mesmo, obrigado. Eu fiz o aulão gratuito para vocês lá no YouTube, e o Estratégia vendeu um aulão. Só que foi com outro professor. E as pessoas me pediram, professor, grava pra gente, porque, etc. Queriam que eu gravasse, tá? E o aulão de Estratégia foi com outro professor. Aí eu fui e gravei, porque o curso em PDF era meu, e aí depois eu fiz o aulão no YouTube, de graça para todo mundo, um aulão muito rápido, né? Não deu para abordar todos os tópicos, foi bem rapidão. E agora eu estou tendo essa oportunidade de fazer a resolução de questões. No YouTube não dá para ter essa interação rápida aqui, igual eu estou vendo aqui rapidinho o pessoal comentando, porque lá tem um delay, tem um atraso. Tá? Lá no YouTube atrasa, às vezes 30 segundos, até mais. Então eu falo alguma coisa, vai demorar um pouquinho para a pessoa ouvir, para responder, etc. Então aqui é já na hora, é papum. E fica bem melhor para a gente trabalhar, fica fechado, fica mais organizado, é melhor de administrar e a gente avança mais. Beleza. Pessoal falando que assistiu o aulão, tranquilo. Então façam isso. Desliga o WhatsApp, desliga tudo. Televisão e vamos focar na aula, tá? A gente já vai começar agora, neste momento. Então eu vou tirar minha imagem, e vou ler a questão. E aí, vocês colocam um gabarito aí. Certo, errado, só para ir brincando. Porque quando você faz esse esforço de responder, você ativa gatilhos no teu cérebro, tá? Porque você vai resolver agora comigo 70 questões. É muita coisa. E você já vai estar estudando. Depois você não precisa ver isso de novo. Você vai estudar agora comigo. E vai ter uma fixação muito melhor, tá ok? Então eu vou ler a questão, você vai pôr certo ou errado. E aí eu já vou dar a resposta e vou fazer o comentário, tá ok? Vou tirar minha imagem, vou focar agora nas questões, pessoal. Vamos lá. Beleza. A primeira questão, galera, é de analista ambiental, banca CESP-NP, e ela fala o seguinte: o conceito de desenvolvimento sustentável foi cunhado inicialmente no relatório Brundtland, tá? Na comissão Brundtland, em 1987, intitulado Nosso Futuro Comum. Nesse relatório, produto da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, abordou-se o desenvolvimento sustentável, como aquele que utiliza os recursos naturais sem comprometer a capacidade das gerações futuras de atenderem às suas necessidades.
Já tem gente colocando gabarito? Pode colocar, pessoal, gabarito. Perfeito, galera. Muito bom. Todo mundo acertando. Ótimo. Né? Demonstra que vocês já estão sabendo esse assunto. Galera, é o seguinte. Esse nome vocês precisam gravar. Coloca aí para mim. Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Coloca aí para mim, tá? Comissão Mundial sobre Meio Ambiente e Desenvolvimento. Daqui a pouco eu já respondo a sua dúvida, Jordana. Já li, já, tá? Anotem isso para mim. É uma comissão da ONU, Organização das Nações Unidas. Por que chama relatório Brundtland? Porque ele foi presidido pela ex-ministra da Noruega, a Gro Harlem Brundtland. Tá? Eu vou anotar aqui para vocês, que é melhor. Ó, vou anotar aqui no texto mesmo, ó, aqui embaixo. Ó. O gabarito está certo, vocês acertaram. Chama Brundtland, pessoal, porque quem presidiu esse relatório foi a Gro Harlem, ó, é esse nome aqui, ó. Brundtland. É o sobrenome dela. Tá bom? Gro Harlem Brundtland. Em que ano que isso ocorreu? Em 1987. Tá? Na Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, uma comissão da ONU. Perfeito? O nome desse relatório foi o quê? Eu vou dar atenção mais para isso, pessoal, porque isso é muito importante, tá? Nosso futuro comum. Tem que saber isso, galera. Nosso futuro comum. Pode aparecer em inglês na tua prova, tá? Mas você vai saber responder tranquilamente. O que queria, pessoal? O que na verdade trouxe de resultado esse relatório? Ele veio falar de limitar o crescimento populacional, de garantir a alimentação em longo prazo, em preservar a biodiversidade, os ecossistemas, em diminuir o consumo, em que mais? Em controlar a poluição. Tudo isso tinha nesse relatório. E esse relatório foi muito, muito importante. Por quê? Porque ele popularizou o conceito de desenvolvimento sustentável. Conceito de desenvolvimento sustentável. Tá? Isso aqui é importantíssimo. Conceito de desenvolvimento sustentável. A gente vai ver daqui a pouquinho o que é esse conceito. Fiquem tranquilos. Eu quero apenas que vocês saibam disso. Que o relatório é de 87, que ele ficou conhecido como Nosso Futuro Comum, e que ele popularizou o conceito de desenvolvimento sustentável. Agora, já respondendo a dúvida de um aluno, o Jordan. Ou Jordan, tá? Eu não sei qual é a pronúncia. É Jordan ou Jordan? Coloca para mim aí. Tá, Jordan Alencar. Ele perguntou assim, professor, versão brasileira, Jordan, foi a primeira reunião que falou de sustentabilidade? Então agora eu vou olhar para vocês para falar. Ó, vou aparecer na tela, pessoal. Deixa eu tirar aqui o comentário do lado, pronto. Por que eu tenho que tirar as coisas aqui, pessoal? Porque do lado aqui aparece todos os comandos do programa e do outro lado aparece o chat de vocês. Aqui eu estou vendo todas as perguntas de vocês, tá? Então eu estou arrastando para o lado aqui o chat para ele não ficar em cima das questões e nem em cima da câmera, que é onde eu estou me vendo aqui. Pessoal, o Jordan fez uma pergunta muito boa. Ele perguntou se é a primeira reunião que falou de sustentabilidade. Não foi a primeira reunião, tá? A gente pode dizer que a grande reunião que trouxe assim uma repercussão mundial foi a Conferência de Estocolmo, em 1972. Podem anotar isso. Conferência de Estocolmo, de 1972. O relatório Nosso Futuro Comum, esse que a gente está falando agora aqui, o Brundtland, ele é de 87. Não confundam as datas, porque lá o CESP pode misturar isso. Então, o grande evento que a gente teve foi em 72. Tá? Lá em 72, a gente também teve o Clube de Roma, que também falou dessa questão do crescimento, dessa questão de ecodesenvolvimento. Só que, lá naquela época, lá em Estocolmo, houve uma divergência de opiniões. Não teve uma convergência, mas sim uma divergência. Os países desenvolvidos queriam preservar o meio ambiente. E os países em desenvolvimento, como o Brasil, queriam crescer a qualquer custo. Eles queriam poluir, eles queriam crescer, eles queriam dólares, eles queriam dinheiro. Naquela época, em 72, era a época da ditadura, um crescimento muito grande. E aí o Brasil queria se desenvolver. Naquela época foi essa a posição do Brasil. Hoje é diferente. Tá? Então, respondendo ao Jordan,
A grande conferência, uma das mais importantes que nós tivemos, que deu início a muita coisa, foi a Conferência de Estocolmo, em 72. Tá beleza? Lá já começou a ideia de ecodesenvolvimento. Só que lá nós tivemos uma divergência entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Já em 87, tá, a gente teve o relatório Nosso Futuro Comum, que popularizou esse conceito de desenvolvimento sustentável. Na verdade, pessoal, não foi ele o primeiro que trouxe esse conceito. Mas é assim que apresentam os livros, que todo mundo conhece, é assim que cai em prova. É um pouco polêmico, porque antes já desse Nosso Futuro Comum, já tinha alguns conceitos de desenvolvimento sustentável nesse sentido, de preservar para as presentes e futuras gerações. Mas o que popularizou, o que deixou muito famoso, foi o conceito do relatório Nosso Futuro Comum. Então, se cair na tua prova, desenvolvimento sustentável é aquele que permite o crescimento, o desenvolvimento da presente geração, sem comprometer o crescimento, desenvolvimento das futuras gerações, marca certo e corre para o abraço, tá? Que você vai acertar a questão. Esse é o conceito popularmente aceito. Tem aquele conceito também que diz que desenvolvimento sustentável é aquele que concilia o crescimento econômico, a justiça social e a preservação ambiental. Tá? Então tem esse tripé. Voltou, né, Jordan? Tá ok. Então vou só repetindo para o Jordan. No desenvolvimento a gente tem esse tripé. O crescimento econômico, a justiça ou equidade social, a igualdade social e a preservação ou conservação ambiental. Resumindo, meio ambiente, economia e a parte social. Isso é desenvolvimento sustentável. Tá ok? Vamos prosseguir? Todo mundo acertou essa questão. Vamos mandar brasa, eu vou tirar minha imagem, a gente vai voltar para as questões. E vamos meter bronca, pessoal. Então aqui todo mundo acertou, tá? Olha só a segunda questão. Essa aqui é muito fácil, pessoal. Uma característica marcante da sociedade mundial contemporânea é a crescente preocupação com determinados temas, como a defesa da sustentabilidade ambiental e o combate às formas degradantes de trabalho. Isso está certo ou está errado, pessoal? Banca CESP 2013. Pode colocar aí. Coloca C, que você vai fixando a matéria. É óbvio que está certo, né, galera? Isso aqui está muito fácil. Se cair uma questãozinha dessa aqui, vocês não podem errar. Na verdade, ela não exige nenhum conhecimento aprofundado da matéria, é só um conhecimento de mundo, de atualidade. É evidente que a sociedade mundial contemporânea, a sociedade atual, tem uma crescente preocupação com os temas ligados ao meio ambiente. Isso é visível. Embora haja realmente uma grande degradação ambiental. Mas, atualmente, a gente tem uma grande preocupação com a parte de sustentabilidade ambiental e também com relação ao trabalho escravo, por exemplo. A gente tenta combater isso a todo custo. Existe trabalho escravo? Existe. Na China, e não precisa ir muito longe, existe trabalho escravo no Brasil. Né? Os auditores fiscais do trabalho combatem isso. E nós temos trabalho escravo no Brasil. E isso tem a ver com o meio ambiente. Tá ok? Então, é certo, tranquilo, muito simples essa questão. Só estou mostrando um tipo de questão que pode cair, tá? Porque é da banca CESP, pode cair alguma coisa assim, meio ligada à atualidade. Bastante simples, não pode errar isso na prova. Olha só, banca CESP 2010. O relatório Brundtland, de 1987, da Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, olha, tudo de novo, pessoal, método Kumon, para vocês memorizarem. Brundtland, 87, Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento. Vamos lá. Retoma o conceito de desenvolvimento sustentável, dando-lhe a seguinte definição. Desenvolvimento que responde às necessidades do presente, sem comprometer as possibilidades das gerações futuras de satisfazer as suas próprias necessidades. Isso é apenas o título da questão, o enunciado. Aí ele vem. O conceito de desenvolvimento sustentável, presente no relatório Brundtland, marca uma continuidade com as discussões da década de 70 do século XX, que consideravam não serem contraditórios o desenvolvimento e o meio ambiente. Eu quero ver quem vai acertar isso aí. Tá certo ou tá errado, galera? Vamos lá, coloquem aí. Beleza. Pessoal, muita gente errou essa questão. Muita gente. Tá? Muita gente errou. Tá meio dividido aqui. Tem bastante erro, então eu vou voltar aqui a minha imagem e vou explicar de novo para ninguém errar isso. Galera, lembra que eu falei para vocês que em 72 nós tivemos a Conferência de Estocolmo? Década de 70. Beleza?
Exatamente, a Maria colocou ali. Naquela época, tinha uma divergência entre crescimento e preservação ambiental. Uns queriam apenas o crescimento econômico, outros queriam a preservação ambiental. Não tinham consenso. Então, aqui está falando que não eram contraditórios. Desenvolvimento e meio ambiente na década de 70. Está errado. Era contraditório, sim. Falei no início da aula. Eu falei que em 1972, em Estocolmo, tinha essa posição divergente entre países desenvolvidos e em desenvolvimento. Pode anotar isso aí, pessoal. Tá legal? Eu vou anotar aqui, ó. Olhem aqui. Eu vou anotar aqui para vocês. Ó, 1972 teve a Conferência de Estocolmo. E aqui nós tivemos uma posição divergente. Ó, posição divergente entre países desenvolvidos versus países em desenvolvimento. Aqui entra o Brasil. O que queriam os países desenvolvidos? Queriam preservação ambiental. O que queriam os países em desenvolvimento? Queriam o crescimento a qualquer custo. O crescimento sujo. Tá ok? Então, gravem isso para a prova de vocês. Deixa eu ver a pergunta que tem aqui. Isso, Marcelo. Perfeito. Marcelo falou assim, o Brasil queria crescer a todo custo? Isso aconteceu na década de 70? Sim. Na década de 70. Tá? Evidente que até hoje o Brasil quer crescer, né? A todo custo. Mas para a tua prova, você vai responder que essa foi a posição marcante lá em 72, em Estocolmo, na ditadura militar. Tá ok? Hoje o Brasil tem uma postura um pouco diferente, né, pessoal? Ele está até na vanguarda com relação às questões ambientais em nível internacional. Tem muita coisa que o Brasil toma à frente. O Brasil assinou vários protocolos, vários acordos internacionais de preservação ambiental, de preservação da biodiversidade, etc. Tá? Inclusive, ele tem metas voluntárias de redução de gases de efeito estufa, a gente vai ver isso daqui a pouco. Então, naquela época, o Brasil era contrário. O Brasil só queria crescer. Era um crescimento sujo, a qualquer custo. Isso em 72. Foi naquela época. Depois o negócio mudou. Ok? Vamos prosseguir. Número 4, pessoal. O compromisso com o desenvolvimento que preserve recursos para gerações futuras, fundamento de conceitos como sustentabilidade e desenvolvimento sustentável, não é recepcionado pela Constituição Federal de 88. Certo ou errado? Então, pessoal, aqui está errado. Tá? O que vocês precisam saber aqui? Artigo 225 da Constituição Federal de 88. Tá ok? Olha só, pessoal. Eu não sei, porque aqui a gente tem uma turma muito diversificada de vários cargos. Está no edital de vocês de constitucional esse artigo? Coloca para mim. Não sei se eles colocaram lá no STJ. Depende do cargo? Não, não colocaram, né? Não colocaram expressamente esse artigo? Não. Beleza. Tá ok? Já responderam, perfeito. Por quê, pessoal? Se eles tivessem colocado expressamente esse artigo, era batata de cair, tá? Era batata, porque é um artigo exclusivo sobre proteção ambiental, tá? Só trata de meio ambiente o artigo 225. Então, eles iam colocar isso na prova de vocês, porque ou ia cair em constitucional, ou ia cair em sustentabilidade. Já que tem sustentabilidade na prova, e o CESP gosta de misturar as coisas, eles iam acabar colocando o artigo 225. Como não está expresso, não sei se eles vão colocar na prova de vocês. Mas não custa nada saber, né? É uma matéria de constitucional e vai acrescentar mais conhecimento para vocês aí, até para outras provas. Então, lembrem-se, artigo 225 trata do direito fundamental ao meio ambiente. É um direito fundamental, galera. Não está lá no artigo 5º, mas é um direito fundamental. Tá? A doutrina já aceita isso, a jurisprudência é pacífico. Se cair lá assim, o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, certo. Pode marcar certo e partir para o abraço. Artigo 225 da Constituição Federal de 88. Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado. Bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida. Impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de protegê-lo e preservá-lo para as presentes e as futuras gerações. Então vejam que o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado é um direito fundamental, é um direito de todos, ele é essencial à vida, ele está intrinsecamente vinculado ao direito à vida.
Sem meio ambiente a gente não tem trabalho, a gente não tem lazer, a gente não tem sequer vida. Se acabar o meio ambiente, acaba tudo. Tá ok? Então ele é essencial, ele é fundamental. E quem tem que preservar o meio ambiente? O poder público e a coletividade. Poder público é quem, professor? Todos os entes da federação, não é só a União. Então é União, Estados, Distrito Federal e os municípios. Todos. É uma competência comum, uma competência administrativa, uma competência material comum. Cai competências na prova de vocês, pessoal? Na Constituição? Em direito constitucional? Coloque para mim, sim ou não? Cai o artigo das competências? Sim? Beleza. Então, o que eu estou falando não deve ser novidade para vocês. Tá? E já está apenas reforçando o que vocês já devem ter estudado. Tá ok? Então, é competência comum a preservação do meio ambiente. A preservação das florestas, da fauna, da flora, o controle da poluição. Tudo isso é competência comum. É o que chamamos de competência material ou executiva, tá? Ou administrativa, pode-se dizer assim. É uma competência comum de todos os entes da federação. Todos. Por que eu estou enfatizando isso? Porque o CESP já cansou de falar isso. Só a União que tem que fazer isso, é exclusivo da União, é privativo da União, está tudo errado. Preservar o meio ambiente é comum. Agora, não vá confundir com legislar, com outras coisas, tá bom? Eu estou falando de preservar uma ação, competência material, administrativa. É comum e ponto. Tá? Legislar é outra coisa. Tem competência concorrente, tem competência que é exclusiva, é privativa e por aí vai. Tá ok? Mas preservar, conservar o meio ambiente é comum. Show? Outra coisa que eu quero falar para vocês aqui. Esse artigo 225, deixa eu anotar aqui, pessoal. Ó, esse direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, ele é um direito fundamental, vocês já estão sabendo disso. Ele é um direito de terceira dimensão ou geração, tá? Está ligado à fraternidade, à solidariedade, beleza? Então gravem isso para a prova de vocês, está no artigo 225, vamos para frente que tem bastante coisa. Vamos lá. Olha só essa aqui, pessoal. Questão 5. Deixa eu deixar assim para ajudar vocês na leitura. Ó. Tá? Tá aparecendo na tela perfeito para vocês, né? Vamos lá. Vejam essa questão, pessoal. Da banca CESP. No âmbito do protocolo de Kyoto, um país desenvolvido pode obrigar um país em desenvolvimento a implementar uma atividade de mecanismo de desenvolvimento limpo. O que vocês acham, pessoal? Certo ou errado? A maioria acertou, mas muitos erraram. Tá? Deixa eu pôr aqui errado, então. Tá? O item está errado. Professor, por que está errado? Porque, a primeira coisa que eu quero falar para vocês, o protocolo de Kyoto tem 3 mecanismos de implementação. Tá? 3. Nós temos o MDL, que é esse que está na tela aí, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo. Nós temos a implementação conjunta, e nós temos o comércio de emissões. Pronto. Agora deixa eu falar uma coisinha com vocês aqui. Deixa eu deixar bonitinho. Depois vocês vão receber isso, tá, pessoal? No e-mail de vocês. Tudo bonitinho. Vamos lá. Deixa eu voltar aqui para as questões. Exatamente, Hilda. Obrigar que está errado. Então, galera, olha aqui. Deixa eu olhar para vocês. Pessoal, tá tudo certo aqui, menos o obrigar. O MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, ele é voluntário. Uma das características dele é que ele é voluntário. Um país desenvolvido, que tem metas obrigatórias de redução de gases de efeito estufa, pode desenvolver um projeto sustentável em um outro país em desenvolvimento, e esse país em desenvolvimento vai aceitar se ele quiser. É voluntário. Então imagine vocês, um país da Europa tem obrigação de reduzir X% de gases de efeito estufa, de acordo com o protocolo de Kyoto. Para ajudar ele a cumprir essa meta, ele pode instituir o MDL, que é o quê?
investir em um país em desenvolvimento. Porque é mais barato para ele investir em um país em desenvolvimento, como o Brasil, como a Índia, como a China, ok? Então chega esse país europeu e investe em um projeto no Brasil, como por exemplo a captação de metano em aterro sanitário. Isso, se o Brasil quiser. Se o Brasil aceitar, ok. Se não aceitar, fica por isso mesmo. Tá? Então, o MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, é o único mecanismo que permite a participação de um país em desenvolvimento. É o único. Os outros, implementação conjunta e comércio de emissões, ocorrem entre países desenvolvidos, aqueles que possuem metas obrigatórias. Ok? Aí eles podem fazer projetos em conjunto, que é a implementação conjunta, ou podem fazer o comércio de emissões, que é o crédito de carbono. Tá? Vira din-din. Eles podem comerciar entre eles essas cotas de carbono. Quem reduziu mais pode vender para outro que tem que cumprir meta ainda. Tá entendido isso, pessoal? Acredito que a maioria já tenha estudado isso. É um assunto meio mais avançado. Se alguém tiver dificuldade, eu posso explicar melhor a base disso. Tá? Tá entendido? Sim ou não? Se não tiver, eu explico um pouco mais, com mais facilidade. Eu começo mais do início. Beleza, todo mundo colocou sim? Tá ok. Mas se alguém tiver, pessoal, não tenha vergonha. É para aprender agora. Tá ok? Ninguém vai sair prejudicado de ouvir de novo. Vai aprender mais ainda. Tá? Então, não entendi, então eu explico. Acabou. Então eu vou explicar muito rápido. Tá? Em 2 minutos. Maria, é o seguinte. Lá no protocolo de Kyoto, tinha o anexo 1 e o não anexo 1. O anexo 1 é o anexo dos países que possuem metas. Tá? Países europeus, etc. Esses países que possuem metas, eles tinham que reduzir, em média, 5,2% das suas emissões. 5,2%. Tá? 5,2%. Em média, cada país tinha um valor, mas em média era 5,2%. Para ajudar esses países a cumprirem suas metas, nós temos esses 3 mecanismos. MDL, implementação conjunta e comércio de emissões. Ok? O que é o MDL? É aquele país que tem meta, investir em projetos sustentáveis em um outro país, mas em um país em desenvolvimento. Porque é mais barato para aquele país rico investir em um outro país, vamos dizer assim, em desenvolvimento, subdesenvolvido. Tá ok? É por isso que o Brasil, a China, a Índia recebem muito desses projetos. Porque a gente tem uma área gigante e é mais barato investir aqui. Recuperar áreas degradadas, captar metano em aterros sanitários. Projetos sustentáveis, pessoal. Reflorestamento de áreas degradadas, reflorestamento que eu falei. Tá bom? Então isso é o MDL, lá do protocolo de Kyoto. Uma coisa importante que vocês precisam saber. Os Estados Unidos nunca assinaram o protocolo de Kyoto. Nunca, nunca. O Brasil assinou? Assinou. O Brasil assinou, ratificou o protocolo, tem decreto, tem tudo bonitinho. Mas ele tem meta obrigatória no protocolo de Kyoto? Sim ou não? Coloquem para mim. Eu quero ver se vocês estão sabendo ou não. Sim ou não? Beleza, Hilda. Parabéns. A maioria acertou, né? Não sei se a maioria aqui é do meu curso, mas teve gente que errou. Olha só para quem errou. Não tem, pessoal. Para quem errou. O Brasil não tem meta obrigatória no protocolo de Kyoto. No protocolo de Kyoto, não. Meta obrigatória é só para o anexo 1. O Brasil não faz parte do anexo 1. Na época que ratificaram o protocolo de Kyoto, eles estabeleceram assim, ó, responsabilidade comum, porém diferenciada. Todo mundo tem responsabilidade, mas elas são diferenciadas. O que quer dizer? Quem poluiu mais na história, os maiores poluidores, vão ter mais responsabilidade. Vão ter obrigação de reduzir as suas emissões de gases de efeito estufa. E o Brasil não entrou nessa, porque o Brasil é em desenvolvimento. Em desenvolvimento, tá? Então ele não tem meta obrigatória. Ele participa do protocolo? Participa. Ele colabora? Colabora. Por exemplo, recebendo projetos de MDL. Mas ele tem meta obrigatória? Não. Ele tem meta voluntária? Tem. O Brasil tem meta voluntária. O Brasil assumiu meta voluntária na Política Nacional de Mudanças do Clima. E está no edital de vocês. Expressamente no edital de vocês. Tá? Isso está expresso. E eu vou falar depois. Então, leva isso para a tua prova. Tá? Esse resumão sobre o protocolo de Kyoto. Não acredito que eles vão aprofundar nisso, pessoal. Não é uma prova para eles aprofundarem. Se quiser quebrar a perna de geral, eles quebram. Né? Porque é um concurso muito concorrido. Mas eu não acredito que eles venham dificultar muito a prova, com questões muito técnicas. Tá? Veja que eu estou resolvendo questões técnicas com vocês. É questão de analista ambiental,
É questão de gente que só estuda para essa área, de meio ambiente. Tem até algumas aqui que são de tribunais, etc. Mas elas não aprofundam muito. Eu acho que ter uma noção já dá para resolver. Então, lembrar que o Brasil tem metas voluntárias na Política Nacional de Mudança do Clima. Eu vou falar até o valor quanto que é daqui a pouquinho. Vamos prosseguir, pessoal, tem bastante coisa.